Resolução número 165 de 16 de 11 de 2012. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando que compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, veiculado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e no Sistema Nacional Socioeducativo, promover, defender e controlar a efetivação dos direitos, em sua integralidade, em favor de adolescentes em conflito com a lei, em respeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Considerando que a Constituição Federal prioriza, de forma absoluta, a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Considerando que o processo de execução de medida socioeducativa deve obedecer a essas garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Considerando que o Programa Justiça ao Jovem, do Conselho Nacional de Justiça, após conhecer o sistema de internação de todos os estados do país, diagnosticou a necessidade de uniformização do procedimento de execução de medida socioeducativa. Considerando que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pela unicidade do Poder Judiciário, implementando diretrizes nacionais para nortear a atuação de magistrados com jurisdição na área da infância e juventude. Considerando o disposto na Instrução Normativa número 2, de 3 de novembro de 2009, da Egrégia Corregedoria Nacional de Justiça. Considerando o disposto, em especial, nos artigos 112, 175, parágrafo 2º, 108, 183 e 185, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº M. 2594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Considerando a deliberação do plenário no julgamento do ato número 0005240-14.2011.2 de 0/1000, na 158ª sessão ordinária, realizada em 13 de novembro de 2012. Resolve consolidar e editar normas gerais sobre a execução das medidas socioeducativas no âmbito do Poder Judiciário. Capítulo 1º. Artigo 1º. Esta resolução estabelece normas gerais para o atendimento, pelo Poder Judiciário, do adolescente em conflito com a lei, na internação provisória e no cumprimento das medidas socioeducativas. Artigo 2º. Para os fins desta resolução define-se que: a linha I. Guia de internação provisória, é aquela que se refere ao decreto de internação cautelar. Segundo, Guia de Execução Provisória de Medida Socioeducativa Internação/Semiliberdade, é a que se refere à internação ou semiliberdade decorrente da aplicação da medida socioeducativa decretada por sentença não transitada em julgado. Terceiro, Guia de Execução Provisória de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, é a que se refere à aplicação de prestação de serviço à comunidade, ou de liberdade assistida por sentença não transitada em julgado. Quarto, Guia de Execução Definitiva de Medida Socioeducativa de Internação ou Semiliberdade se refere à privação de liberdade decorrente de sentença, ou de acórdão transitados em julgado. A linha V. Guia de Execução Definitiva de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, é a que se refere à aplicação de prestação de serviço à comunidade, ou de liberdade assistida por sentença ou acórdão transitado em julgado. Vi. Guia de Execução de Internação Sanção se refere ao decreto de internação previsto no artigo 122, inciso 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sétimo. Guia unificadora é aquela expedida pelo juiz da execução com finalidade de unificar duas ou mais guias de execução em face do mesmo adolescente. Artigo 3º. As guias de execução, para fins desta resolução, são aquelas incorporadas ao Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei, geradas obrigatoriamente por meio do referido sistema.
do ingresso do adolescente em programa ou unidade de execução de medida socioeducativa ou em unidade de internação provisória. Artigo 4º. Nenhum adolescente poderá ingressar ou permanecer em unidade de internação ou semiliberdade sem ordem escrita da autoridade judiciária competente. Artigo 5º. O ingresso do adolescente em unidade de internação e semiliberdade, ou serviço de execução de medida socioeducativa em meio aberto, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, só ocorrerá mediante a apresentação de guia de execução, devidamente instruída, expedida pelo juiz do processo de conhecimento. Parágrafo único. Independentemente do número de adolescentes, que são partes no processo de apuração de ato infracional, e do tipo de medida socioeducativa aplicada a cada um deles, será expedida uma guia de execução para cada adolescente. Artigo 6º. A guia de execução provisória ou definitiva e a guia de internação provisória deverão ser expedidas pelo juízo do processo de conhecimento. Parágrafo 1º. Extraída a guia de execução, ou a de internação provisória, o juízo do processo de conhecimento encaminhará, imediatamente, cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, requisitando designação do programa, ou da unidade de cumprimento da medida. Parágrafo 2º. O órgão gestor do atendimento socioeducativo, no prazo máximo de 24 horas, comunicará o programa, ou a unidade de cumprimento da medida ao juízo do processo de conhecimento, e ao juízo responsável pela fiscalização da unidade indicada, resolução do CNJ número SETE 7 de 2009. Parágrafo 3º. Após definição do programa de atendimento, ou da unidade, no prazo de 24 horas, o juízo do processo de conhecimento deverá remeter a guia de execução, devidamente instruída, ao juízo com competência executória, a quem competirá formar o devido processo de execução. Artigo 7º. A guia de internação provisória, devidamente extraída do CNACL, será instruída, obrigatoriamente, com os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade judicial. Inciso 1º. Documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade. Inciso 2º. Cópia da representação ou do pedido de internação provisória. Inciso 3º. Cópia da certidão de antecedentes. Inciso 4º. Cópia da decisão que determinou a internação. Artigo 8º. Prolatada a sentença e mantida, a medida socioeducativa privativa de liberdade, deverá o juízo do processo de conhecimento comunicar, em 24 horas, observado o artigo 5º, parágrafo 3º, desta resolução, e remeter cópia dos seguintes documentos ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, e ao juízo da execução. Inciso 1º. Sentença ou acórdão que decretou a medida. Inciso 2º. Estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Inciso 3º. Histórico escolar, caso existente. Artigo 9º. Não tendo sido decretada a internação provisória no curso do processo de conhecimento, prolatada a sentença, deverá ser expedida a guia de execução provisória de medida socioeducativa de internação, semiliberdade ou em meio aberto, que deverá ser instruída, obrigatoriamente, com os seguintes documentos, além de outros considerados pertinentes pela autoridade judicial. Inciso 1º. Documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade. Inciso 2º. Cópia do termo que propõe a remissão como forma de suspensão do processo cumulada com medida socioeducativa em meio aberto, ou cópia da representação. Inciso 3º. Cópia da certidão de antecedentes. Inciso 4º. Cópia da sentença que aplicou a respectiva medida socioeducativa ou da sentença que homologou a remissão cumulada com medida socioeducativa em meio aberto.
Inciso 5º. Cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Artigo 10. Transitada em julgado a decisão, de que tratam os artigos 7º e 8º, deverá o juízo do processo de conhecimento expedir guia de execução definitiva, que conterá os documentos arrolados no artigo anterior, acrescidos da certidão do trânsito em julgado, e, se houver, de cópia do acórdão. Parágrafo 1º. A guia de execução provisória, quando existente, será convertida em guia de execução definitiva, mediante simples comunicação do trânsito em julgado pelo juízo do conhecimento, acompanhada dos documentos supramencionados, devendo o juiz da execução atualizar a informação no sistema CNACL, reimprimindo a guia. Parágrafo 2º. Compete ao juízo da execução comunicar ao órgão gestor da medida socioeducativa aplicada toda e qualquer alteração processual ocorrida em relação ao adolescente.